argumento que você pode apresentar para a importância do estudo do passado é que é passado. É que as pessoas normais se interessam em conhecer coisas. Na UDESC, que a gente conseguiu juntar um corpo bastante grande de trabalhos de história pré-moderna e também um público até que bastante grande aqui, né? Eu acho que isso vem para mostrar a importância que a gente tem nesses estudos pré-modernos. O Eurípides Simões de Paula, ele era ao mesmo tempo o primeiro professor de História Antiga e o primeiro professor de História Medieval. Ele lecionava ainda quando essas disciplinas elas eram aglutinadas sob a alcunha de História da Civilização Geral ou algo assim. E foi a partir de uma proposta dele levada para a AMPU, isso pode ser conferido nas atas, nos documentos, na história disponível no próprio site, na página da AMPU, houve uma discussão na AMPU sobre a necessidade de separar as áreas de antiga e medieval. Por um lado, isso gerou um aspecto positivo dessa separação, que foi o crescimento paralelo, mas diferenciado das duas áreas de antiga e de medieval. Por outro, a gente vê que isso ainda não chegou em todos os estados da federação, porque a gente sabe que tem estados que ainda não conta com nenhum professor de História Antiga, nem nenhum professor de História Medieval. E há algumas universidades nas quais os concursos ainda são juntos. O concurso é para História Antiga e Medieval. Então, o mesmo docente, né, a mesma docente leciona Antiga e Medieval junto. Mas em números, só na área de História Antiga nós contamos com 120 professores, né, espalhados pelo Brasil. A área de Antiga e Medieval começou assim razoavelmente bem com a primeira geração do Hilário Franco Júnior, que agora já está aposentado. Ele foi um medievalista importante na história dos estudos medievais no Brasil e estava crescendo numa velocidade assim bastante razoável na segunda metade da década de 90. Os encontros se multiplicavam. Eu mesmo organizei aqui um congresso da ABREM, Associação Brasileira de Estudos Medievais, mas logo houve vários rachas no grande grupo de medievalistas e de professores de História Antiga em relação aos rumos da Associação Brasileira de Estudos Medievais, e hoje o campo está muito fragmentado e eu considero particularmente que o nível caiu muito, mas isso não é exclusividade da área de Antiga e Medieval. O nível caiu muito em todas as áreas, ficou mais ideologizado, com interpretações rasas, de causa-consequência materialistas. Então, o cenário atualmente não é bom, mas não é bom na educação como um todo. Nos últimos 15 anos, 20 anos para cá, a gente teve um grande boom de pesquisadores e eu diria com tranquilidade que hoje o Brasil é, fora da Europa e dos Estados Unidos, o país com a maior quantidade de doutores e doutoras na área de História Antiga e Medieval. Então, na verdade, a gente não está aqui falando só de um campo em que a gente ainda engatinha no amadorismo, mas ele já tem uma certa tradição aqui no Brasil, então dos anos 50 para cá, mas especialmente dos anos 80, 90 para cá, em que a quantidade de pesquisadores da área aqui no Brasil é bastante expressiva. Então eu acho que a voz dos pesquisadores brasileiros já tem uma certa relevância, não só no Brasil, mas fora também, e a ideia é que cada vez mais a gente consiga expandir essa área e colocar constantemente o Brasil no mapa dos estudos antigos e medievais. O estudo de antiguidade ele se centra ainda bastante em pesquisadores europeus, pesquisadores estadunidenses, centrados no eixo ocidental, e nós, enquanto pesquisadores brasileiros presentes aí numa realidade terceiro-mundista, periférica diante das relações de poder atuais, nos faz termos um outro olhar. Eu diria que, curiosamente,
o Brasil talvez tenha, em certos centros, obviamente, um espaço privilegiado para a história antiga e medieval que certas universidades europeias, inclusive, não têm. Então, em certos lugares, em certas universidades menores, por exemplo, pensando aqui em Europa e Estados Unidos, os estudos pré-modernos não têm grande espaço. A gente está pensando sempre em grandes universidades, Oxford, Cambridge, Sorbonne, onde a gente tem grandes medievalistas e grandes antiquistas. Quando as discussões da BNCC estavam rolando, obviamente que os medievalistas e os antiquistas fizeram um fronte, né, para lutar pela permanência dessa área específica no ensino básico, fundamental, enfim. As justificativas para não ter atividade na Idade Média, elas, infelizmente, elas partiam dos discursos mais conservadores possíveis. O discurso que manteve a atividade da Idade Média na nossa base nacional era um discurso conservador. É a ideia de que está nas nossas origens, nossa origem europeia. É por isso. O argumento sempre foi o de que nós temos raízes na história antiga e medieval. Enquanto um historiador que trabalha com Pérsia pré-islâmica, eu sou completamente contra a nacionalização dos discursos históricos. Então, não existe um órgão político, um país, uma unidade nacional que detenha o monopólio de certos discursos históricos. E é por isso que eu sou um pesquisador da história antiga e medieval. Porque eu não sou europeu, eu não sou iraniano, mas mesmo assim eu me vejo autorizado a estudar isso. As melhores respostas contra a BNCC não vieram nem dos antiquistas, nem dos medievalistas. Foi o pessoal da historiografia. O pessoal do UFOP deram as melhores respostas, que era a ideia de que a BNCC acabava com o tempo. Ela acabava com o tempo e acabava com o espaço. Era só o Brasil. Qualquer exercício de abstração histórica e de análise histórica envolve, obviamente, um processo de distanciamento, de reflexão, de crítica. Então, se a gente pensa a história de ontem e a história de 2000 anos atrás, eu diria que o nosso processo mental ele é bastante parecido. É claro que quanto mais distância temporal, quanto mais distância geográfica a gente tem, maior fica o exercício de distanciamento e de exercício crítico. Para justificar o estudo da Idade Média, eles ficam tentando contextualizar o que de medieval vigora ainda no mundo contemporâneo, quais são as reminiscências medievais. Então eles estabelecem um link para tentar justificar o estudo daquilo. Mas isso não é a melhor opção, eu acho, porque o estudo tem que ser justificado por si. O estudo das ciências humanas é o único estudo, de fato, do passado que você não troca lâmpada, você não conserta carro, ninguém entende por que você está estudando um filósofo do século XIII ou então estudando o Egito Antigo, porque realmente não é uma coisa prática. Fazer uma análise crítica, em especial do ponto de vista brasileiro, enquanto brasileiro estudando história antiga e medieval, eu acho que a gente tem a oportunidade de problematizar essa percepção de que a história tem uma posse nacional ou que elementos filosóficos, culturais, políticos são de posse nacional, e a gente apresenta uma visão que acaba partindo, obviamente, de questões do presente, problematizando o presente, mas dentro desse grande exercício de alteridade, de afastamento que a história antiga e medieval nos proporciona. Então eu digo de forma bem pessoal que a minha defesa é para uma história desnacionalizada. A grande tentativa que nós da organização tivemos em pensar as longas durações e as largas escalas foi justamente de trazer, já de início, essa perspectiva de história antiga e medieval pensada muito além do centro geralmente comum, né, que é o centro europeu. Nós costumamos dividir a história em pedaços e às vezes esses pedaços não dão conta de longas durações, de escalas que são extremamente largas, que colocam as relações humanas e as práticas humanas não só através de rupturas, mas também através de permanências. E essas permanências podem ser afirmadas e reconhecidas quando nós nos debruçamos sobre o estudo de história antiga.
A história global, ela é obviamente uma preocupação que surge muito recentemente para pensar os sistemas mundo, enfim, todas essas discussões que surgem de um mundo bastante contemporâneo, baseado nas globalizações capitalistas, enfim. A grande tentativa que os historiadores do mundo pré-moderno têm feito é se apropriar de algumas dessas discussões e trazer ela para dentro das especificidades do mundo pré-moderno. Então é pensar cada vez mais uma história antiga e medieval que não seja isolada ou fechada ou obscurecida pela aparente dificuldade que os antigos e medievais tinham de viajar, por exemplo, o que é uma grande falácia, obviamente, mas trazer uma percepção desse mundo pré-moderno que também seja interconectada, dinâmica e dessa forma que a gente consiga superar certas matrizes eurocentradas dos estudos antigos e medievais. Então é algo novo, é algo que ainda é discutido, eu sei que existem muitos medievalistas e antiquistas que não concordam necessariamente com isso, mas que a gente tenta trabalhar e mostrar, obviamente, a validade de pensar essas novas questões para justamente repensar a visão que nós temos das fontes e do mundo pré-moderno. Quando eu iniciei a graduação, não havia nenhum especialista em história antiga ou medieval ou moderna na UDESC. Só haviam especialistas em história contemporânea, especificamente Brasil contemporâneo. Então, eu acabei tendo as disciplinas de história antiga, história medieval e até mesmo história moderna com professores que não tinham interesse de pesquisa ou foco específico de pesquisa nessas áreas. Ter chegado aqui na UDESC, que talvez não tenha tanto essa tradição de pensar os estudos antigos e medievais, me colocou, obviamente, um desafio, por um lado, porque eu senti a necessidade de trazer essa reflexão para esse espaço no qual essa reflexão talvez não seja tão comum, não seja tão popular, mas também de permitir que alunos que não tenham tanto contato com essa área, eles passem a ver novas possibilidades de ensino, de pesquisa, de trabalho. O que eu gostaria de ver enquanto fruto dessa atividade mais localizada é talvez o início de uma tradição, né? Então, que a gente coloque devagarinho a UDESC também dentro de um espaço acadêmico que pense as problematizações da história antiga e medieval, que a gente continue conseguindo realizar esse tipo de atividade, talvez não só nas semanas acadêmicas, mas em outros momentos também, em que a gente consiga cada vez mais fortalecer a possível tradição que a gente pode começar a ter aqui.